Então, vamos ver fígado. Então, número 1, funções do fígado, que são extremamente variadas. Irrigação sanguínea do fígado, que é um mundo à parte. Anatomia do fígado e vias biliares. O que é o lóbulo hepático, que é a porção funcional do fígado. Vias de formação dos componentes da bile. A bile é o produto de secreção do fígado para o tubo digestivo, para o intestino delgado, bile. E é fundamental na emulsificação de gorduras. O que é o ácido ou sal biliar? O livro de graduação não distingue, ora chamam de ácido, ora chamam de sal biliar, não tem diferença. Ciclo enterhepático e as funções da vesícula biliar, composição da bile hepática e da vesícula biliar. Por isso a gente vê, passar desse bloco, vitamina B12. Tá? Então, funções do fígado. Primeiro, circulações, a primeira função é a função circulatória. Transporte de sangue da circulação portal para a sistêmica. Então, todo o sangue que sai do tubo digestivo, estômago, intestino delgado, intestino grosso, o próprio pâncreas, vai direto para o fígado. A gente vai ver isso, tá? Primeiro vai para o fígado e depois vai para a circulação geral. Então, todo o sangue que sai das vísceras, abdominais, estômago, intestino delgado, intestino grosso, vai para o fígado. Armazenamento de sangue, regulação da volemia. O fígado é um dos 3 locais que armazenam sangue no organismo. Não é que o sangue esteja parado lá, ele circula lentamente. Então, é o fígado, o baço e as veias do trato gastrointestinal. Fígado, baço e veias do trato gastrointestinal. Esses são locais de armazenamento de sangue. Por isso, quando a gente faz exercício, às vezes extenuante, ou não está acostumado, dói o lado esquerdo da gente, né? Ou que o baço sofre contração. Então, se eu tenho uma esponja molhada, eu espremo essa esponja e vai sair água. No caso, então, do fígado, baço e veias do trato gastrointestinal, vasoconstrição, uma diminuição do calibre do vaso, e esse sangue que está lento lá, ele é exprimido para a grande circulação. E quem é que vai receber mais sangue? Músculo esquelético, porque está fazendo exercício, né? E as artérias coronárias que irrigam o músculo cardíaco, está trabalhando mais o coração, então tem que receber mais sangue. Tá? Então, é armazenamento de sangue. O sangue não está parado, ele circula lá lentamente, um órgão muito vascularizado. Bom, a outra função é a função excretora. Formação e excreção de bile, ou secreção da bile, na verdade, não seria uma excreção, né? Uma secreção de bile, que ele produz, ele não está mandando, não está se livrando de um metabólico, está produzindo alguma coisa, né? Formação e secreção de, vou botar aqui mudar, secreção de bile no intestino, tá? E o que tem essa bile? Na bile eu tenho secreção de chamados endobióticos, substâncias produzidas pelo próprio organismo e que têm que ser mandadas embora, como por exemplo bilirrubina, colesterol e sais biliares. A bilirrubina, ela é assim, as hemácias têm aquela proteína hemoglobina, que transporta oxigênio. Essa hemoglobina tem o grupamento M, não é M de Marcelo, é M com H, M que transporta oxigênio. Quando essa hemácia fica velha, se rompe, né? Ela se rompe e ela é retirada de circulação. Aquele pigmento vermelho, tal do M, é transformado em mamíferos num pigmento amarelo chamado bilirrubina. Quando eu tenho abundância dessa bilirrubina no sangue, o fígado fica todo amarelo, é a tal da icterícia. Tá? Por exemplo, na hepatite, o sujeito não consegue, hepatite é inflamação, não é figadite, hepatos é fígado, em grego, hepatos é fígado, então já fala-se hepatite, inflamação do fígado. O fígado está lesado, ele não consegue se livrar dessa bilirrubina que chega pelo sangue para ele. Então, acumula no sangue da icterícia, o cara fica amarelão. É um dos sintomas da hepatite, fica amarelo. As mucosas ficam amareladas, por causa desse pigmento amarelo, que antes, a origem, ele era vermelho. Nas aves, é verde. É um passo anterior. Aves para baixo, aves, répteis, anfíbios e peixes, não é formado bilirrubina, é formado biliverdina. Pigmento verde. Depois ele fica amarelo. Tá bem bandeira do Brasil, né? Vermelho, verde e amarelo, que é a bilirrubina, em mamíferos, tá? Bom, se eu tenho os endobióticos, eu tenho os xenobióticos. Xeno é estranho, então xenofobia, fobia a coisas estranhas, né? Isso, no mundo está acontecendo isso, mais ainda, né? Então são drogas que são fármacos, né? São substâncias que tu administra para o bicho, que ele não produz, que serão excretadas pelo fígado. Então a bile é uma importante via de excreção. Então, pessoal, lá no cocô, nas fezes, não sai só o material que não foi digerido ou absorvido, é material que o organismo se livra através da bile. Então, lá no material fecal, eu tenho a bile, que foi secretada, né, com substâncias que o organismo quer se livrar, sejam produzidas por ele
ou substâncias estranhas a ele, como, por exemplo, medicação. Bom, metabólicas, isso aqui é bioquímica pura, metabolismo de carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, minerais praticamente não, né? Mas vitaminas sim, né? Metabólicas, tá? Bioquímica pura. Fígado, né? Proteção e desintoxicação, isso aqui é interessante. Fagocitose pelas células de Kupffer, depois nós vamos falar mais sobre essas células de Kupffer, tá? São macrófagos, células com grande capacidade de fagocitose. Vamos falar em seguida. Onde elas estão, por que elas existem, né, nesse local. Desintoxicação por conjugação, metilação, redução e oxidação. É o seguinte, substâncias, antes de serem liberadas do organismo, elas têm que ser inativadas. Medicamentos, hormônios sexuais, vocês vão ver depois no sistema reprodutor, testosterona, estradiol, progesterona, hormônios sexuais, tem que ser inativados. Não pode ficar circulando eternamente, senão fica exercendo a sua função, tem tempo de vida. E a maneira de terminar a função deles é tornando-os inativos. Então, quem é que faz essa inativação dessa molécula? Ela modifica essa molécula, ela deixa de ter essa função. Por exemplo, desintoxicação por conjugação. Tu coloca uma substância hidrossolúvel ligada a ela. Então, a testosterona, por exemplo, é um hormônio lipídico, lipossolúvel. Sim, vem do colesterol, bem lipossolúvel. Se coloca uma substância polar, hidrossolúvel, e aí já não é mais o mesotestosterona, ela tem uma molécula a mais e já perde a sua função, tá? Metilação, isso chama-se conjugação, tá acrescentando algo que não existia na molécula. Chama específica, hidrossolúvel. Metilação é colocar um CH3, metila, um CH4, CH3 na molécula, tá? CH4, tu metilas a molécula em uma ou duas regiões e acabou-se a sua função. Redução, tu acrescenta elétrons, reduzir é acrescentar elétrons, tu coloca hidrogênio, que tem um elétron, né? Tu acrescenta. Oxidação, tu retira o hidrogênio da molécula, retira o hidrogênio, tu está retirando aquele elétron, isso é oxidação. Redução, tu acrescenta elétrons através do hidrogênio, e oxidação, tu retira esse hidrogênio da molécula, e ela perde a sua função. Bem? Cada tipo de substância tem a sua específica via de desintoxicação. Quem realiza isso? O fígado. Por isso, um processo lesivo no fígado tem consequências no organismo, porque se o fígado está doente, a desintoxicação deixa de existir. Continua a substância, a sua inativação é muito mais lenta, ela fica exercendo a sua função, seja medicamento, seja hormônios, por exemplo. Sim? As imunoglobulinas são chamados anticorpos ou gama-globulinas, é a mesma coisa. Imunoglobulinas, anticorpos ou gama-globulinas, é a mesma coisa. São substâncias, são proteínas que se ligam a substâncias estranhas ao organismo. Essas imunoglobulinas estão presentes no sangue. O fígado não produz. Estão presentes no sangue. Sim? Estão presentes no sangue. Mas o fígado não a produz. São células sanguíneas específicas, né? Os plasmócitos, células do plasma, que se originam do linfócito B. Linfócito B não é de baço. Bom, linfócito B. Linfócito B se transforma em plasmócito, célula do plasma, e esse plasmócito é que produz anticorpos. Sim? Então, todo plasmócito foi um dia linfócito B de Brasil. Na verdade, é bursa de Fabrícios, que é um tecido linfóide em aves. Aí se deu o nome linfócito B. Aí se viu que existia em mamíferos também. O pessoal confunde com baço, B de baço. Não, é bursa. Bom. Funções hematológicas, hematopoiese no feto. Hemato é sangue, poiese é formação. Formação de sangue no feto. Então, na vida fetal, a maior parte da gestação ocorre dentro do fígado. A produção de células sanguíneas no feto ocorre no fígado. Depois, antes de nascer, passa para a medula óssea e vai até o fim da vida do sujeito. Então, a medula óssea, a medula que está dentro do osso, né? A medula vermelha, ela é rica em células produtoras de células sanguíneas. A hematopoiese, na vida pós-natal, próximo do nascimento e até o fim da vida, ocorre dentro da medula óssea. Há situações em que o sujeito tem lesão, o bicho tem lesão severa da medula óssea e não consegue produzir células sanguíneas. O fígado pode voltar a produzir células sanguíneas. Isso não é bruxaria. Também isso não é extremamente comum, mas pode acontecer e é normal, porque o fígado tem essa função de produzir células sanguíneas, está quiescente. Quiescente quer dizer algo congelado, que poderá ser descongelado, poderá voltar a funcionar. O fígado tem essa função. Então, se precisar, ele pode voltar a produzir células sanguíneas. Não na mesma capacidade da medula óssea, mas ajuda a
tenta minimizar o problema, né, de uma má produção de células sanguíneas. Bom, aqui tá bem? Fibrinogênio, protrombina, fatores de coagulação. Fibrinogênio é a nossa maior proteína plasmática. Ela resulta na formação de fibrina, que é aquela rede que forma o coágulo. Sim? A protrombina é uma proteína, uma enzima, que vai dar origem a essa formação de fibrina, vai atuar sobre essa fibrina, formando esse fibrinogênio, formando essa rede de fibrina. Assim como eu tenho os fatores coagulantes, eu tenho a origem dos fatores de coagulação no organismo é do fígado. Ele produz e libera para o sangue. Não tem outro local. O fígado produz os fatores de coagulação para coagular o sangue. Tu lesou o vaso, que rompeu o capilar, esses fatores estão no sangue, produzidos pelo fígado. Produz também anticoagulantes. Por que eu tenho que ter anticoagulantes? Anticoagulantes não permite a coagulação do sangue, para que não haja coagulação onde não deveria. Anticoagulante. Tá? E depois destruição de eritrócitos. Quando o fígado tem um tumor, um hepatoma, né, tumor de fígado, um câncer, ou aquela complicação da hepatite, que é a tal da cirrose. Cirrose é a fibrose do fígado. O tecido hepático vai sendo substituído por tecido fibroso, que não é hepatócito, não é célula sanguínea, não é célula de fígado, é fibrose. Então, diminui a massa hepática, a massa funcional do fígado. E aí, assim, o que acontece? Ele não vai produzir fatores de coagulação, não vai produzir, ou vai diminuir essa produção, porque essa célula está lesada, e o sujeito tem tendência à hemorragia. Quem tem cirrose tem tendência à hemorragia por falta de fatores de coagulação. O tratamento da cirrose, agora estamos usando o interferon, mas o tratamento o adequado é transplante de fígado. Tá? Essas são as funções todas que o fígado exerce. Sim? Bom, este quadro é bem importante, vocês já viram, né? Todo o sistema venoso, lá em cima é um estômago, não é rim, tá? Isso aqui é um tubo digestivo de cavalo. Sempre essa figurinha do cavalo na esquerda embaixo. Então, à direita eu tenho um tubo digestivo de cavalo, por exemplo, lá em cima é um estômago. Então, qualquer bicho, todo o sistema venoso que recolhe sangue, estômago, intestino delgado, intestino grosso e pâncreas, vai direto para o fígado. E depois vai para a circulação geral, pela veia cava, para o coração, cava caudal. Tá bem? Então, o fígado aproveita tudo que é absorvido. Estômago não absorve nada, salvo álcool, o estômago não absorve nada. Quem absorve principalmente é o intestino delgado. Sim? Tanto é que quem faz redução do estômago, quem tem aquela obesidade mórbida, não consegue emagrecer, com problemão, porque tem problemas de saúde severos, eles diminuem o acesso do alimento ao intestino delgado. Tu diminui a quantidade, o tamanho do intestino delgado para diminuir a absorção de conteúdo. Reduz, porque quem faz a absorção mesmo é o intestino delgado. Então, assim, o que se vê ali? Naquele retângulo de fundo azul claro, né, à direita, glicose, frutose, faltou aqui galactose, aminoácidos e proteínas em menor quantidade são absorvidas no intestino delgado. O seco e o intestino grosso absorvem AGV. AGV é ácidos graxos voláteis. Está lá embaixo, bem à direita, a legenda AGV, ácidos graxos voláteis. É produto microbiano, ácido graxo volátil. Vamos ver depois na aula de ruminantes, os polissacarídeos estruturais, que fazem parte da parede da célula vegetal. Polissacarídeos estruturais são aqueles que fazem parte da parede da célula vegetal. Sim, celulose, hemicelulose, pectina. Celulose, hemicelulose e pectina são clivados ou lisados pelos micro-organismos, bactérias, protozoários e fungos, e transformados em ácidos graxos voláteis, são absorvidos e vão para o fígado. Tá? No intestino grosso é a mesma coisa. A água é absorvida bastante também no intestino grosso e vai para o fígado. Bom, os lipídios vão para vasos linfáticos. Isso aqui é importante. Lipídios não vai para o sistema venoso, vai para vasos linfáticos. Então, tem uma aula específica sobre isso. Tá? Então, assim, aquele retângulo de fundo amarelo bem no meio da figura embaixo diz assim: o sangue venoso, TGI, trato gastrointestinal, estômago e intestinos, vai primeiro para o fígado e deixa para o coração. O que o fígado não se interessa, não capta, vai para o coração e aí segue a circulação sistêmica. Tá? Logo depois dessa veia cava, você tem já o coração recebendo sangue venoso. Isso é bem importante. Veja como uma coisa é bem feita, né? Não fica, o aminoácido ou o açúcar não vai ficar borboleteando pela circulação para talvez um dia chegar ao fígado. Vai direto para o fígado. E ali, o que não interessa segue adiante.
irrigação sanguínea, que no fígado é uma bruxaria. Então, aquele cano, aquele tubo mais escuro é uma artéria. E o clarinho é uma veia, tá? Então, a aorta emite um ramo chamado artérias hepáticas, que faz a irrigação arterial do fígado, rico em oxigênio, artéria hepática, e as artérias mesentéricas fazem a irrigação da alça intestinal, artérias mesentéricas. Bom, olha que interessante. Então, eu tenho uma artéria hepática dessa aorta, que manda sangue arterial para o fígado, rico em oxigênio, e as artérias mesentéricas para o tubo digestivo. O sangue venoso vem através da veia porta, esse é o nome, veia porta, recolhe sangue venoso das vísceras, estômago, intestino delgado, intestino grosso, e vai para o fígado, tá? No fígado. E esse sangue venoso sai pelas veias hepáticas. Então, a veia porta é verdadeiramente uma porta para a entrada no fígado. E a saída é pelas veias hepáticas, o sangue venoso é recolhido pelas veias hepáticas e entra na cava, veia cava abdominal ou veia cava caudal. E aí vai para o coração. Bem, então a veia porta, ela recolhe sangue venoso das vísceras, estômago, intestino delgado, intestino grosso e vai para o fígado. E sai pelas veias hepáticas, Até aqui tá bem? Tá. Bom, anatomia do fígado e das vias biliares. Eu acho que esse esquema ele é bem esclarecedor, né? Um desenho bem feliz, vamos dizer assim, né? A inspiração foi muito boa. Então você tem assim, ó. Aí em cima você tem o fígado e você tem vários retângulos colocados em posições diferentes e cores diferentes, tá? Então, vejam bem, ali você tem a vesícula biliar à esquerda, entre um retângulo amarelo e um retângulo branco. Sim? O duodeno e bem à direita o estômago. Então, vejam. Aquele retângulo oblíquo vermelho à esquerda é o ducto hepático direito. O que ele faz? Ele recolhe bile dos lobos à direita. Lobos são porções grandes de fígado. Lobo são as porções grandes de fígado. Cada lobo é composto por lóbulos. Cada lobo é composto por lóbulos. Centenas a milhares de lóbulos. Sim? Bom. Então, o ducto hepático direito recolhe bile dos lobos à direita. Aquele azul, claro, inclinado, oblíquo, é o ducto hepático esquerdo. Se eu tenho direita, porque eu tenho o esquerdo, né? Não seria só o ducto hepático. Recolhe bile dos lobos à esquerda. Isso é um esquema geral. Esses dois lobos, o hepático direito e o hepático esquerdo, se coalescem, quer dizer, se reúnem, sim, e formam um único cano, um único ducto, chamado ducto hepático comum. Ducto hepático comum. Entre o ducto hepático comum, depois eu tenho o colédoco. A vesícula biliar, ela surge entre o ducto hepático comum, na divisão do ducto hepático comum e do colédoco, vesícula biliar. Tá? Lá embaixo do colédoco eu tenho uma barra vermelha. Aquela barra vermelha é um esfíncter, chamado esfíncter de Oddi. Esfíncter de Oddi. Oddi é o sujeito que descobriu esse esfíncter, ou descreveu esse esfíncter. Então eu tenho um músculo circular, sim, fechado, que impede a saída da bile a qualquer momento para o duodeno, um esfíncter. Sim? Bom. Isso aqui está bem? No duodeno. Então, atenção, pessoal. Esse colédoco, ele sai praticamente imediatamente depois que o estômago libera o conteúdo no duodeno. Isso é bem importante, tá? Então, o colédoco, ele está praticamente na saída, quase na origem desse duodeno, que é a região que está ligada com o estômago. É importante. Bom. A vesícula, ela tem um ducto chamado ducto cístico, porque cisto é vesícula. Sim, bola, né? Cisto, tá? Então, ducto cístico, se vocês olharem bem à direita, lá em cima, esse ducto cístico ele tem válvulas espiraladas. Válvulas espiraladas. Qual é o objetivo? Impedir a saída da bile. Ela entra, mas ela não consegue sair, porque eu tenho essas válvulas espiraladas que dificultam a saída da bile, para que ela só saia dali quando for necessário, quando for mandada, sim? Ordenada, tá? Ducto cístico, ele tem essas válvulas espiraladas, assim. Entra, mas não sai com facilidade. Bom, o objetivo é que fique lá. Então, a vesícula, na verdade, a função dela é de armazenamento de bile. Tá, mas como é que ela enche de bile? Assim, a produção no tubo digestivo, enquanto eu tiver sangue circulando, eu tenho secreção. Então, enquanto eu tiver sangue circulando, eu tenho secreção.
Mais sangue, mais secreção. Menos sangue, menos secreção. Como a secreção de sangue é contínua pelo fígado, o fígado está sempre produzindo a bile. Assim como o estômago está sempre produzindo ácido clorídrico. Sim? Assim como o pâncreas sempre produzindo suco pancreático. Então a produção de bile é contínua. Com aquele esfíncter lá embaixo fechado, o que acontece? A bile atinge esse esfíncter e reflui. E nesse refluxo ela vai enchendo a vesícula. Nesse refluxo ela vai enchendo a vesícula. Tá? Quando o colédoco está cheio, a bile entra por pressão, só isso, por pressão, para dentro da vesícula. Tá? Muito bem. Essa figura eu peguei do Google, então o pessoal eu não sei, lá, desgraçadamente não anotei aqui os alunos que fizeram esse desenho, são alunos de veterinária de uma faculdade de veterinária do Brasil, presente no Brasil, espero também aqui não anotou, mas foi muito feliz esse esquema, muito feliz. O que a gente observa assim? Ó? Você tem VB nesses desenhos, a de esquerda em cima, pequeno ruminante, ovelha cabra, VB é vesícula biliar, tá? P é pâncreas. Aqueles 6 ali, está escrito ali, ó, papila duodenal maior. O que está mostrando ali? O 4 é o colédoco. Naquela figura à esquerda em cima, VB é vesícula biliar, P é pâncreas. Número 4 é, colédoco, sim. O número 5 é ducto pancreático principal. Então, assim, o que você observa? Nessa espécie, tanto o colédoco como o pâncreas saem na mesma região, tá? Na mesma região, sim? Bom, se vocês olharem embaixo à esquerda, bovino e suíno, o colédoco está aqui e mais adiante, 5 a 10 centímetros depois, eu tenho o canal pancreático. Não se juntam, não é na mesma região. Colédoco aqui, pile, né? E suco pancreático aqui, separados, tá? O estômago vai estar aqui, ó. O estômago está aqui, tá? Estômago aqui, colédoco e ducto pancreático, tá? Nos pequenos ruminantes, nas demais espécies, tudo é junto, colédoco e pâncreas. Traz uma consequência importante. Bom, importante aqui, ó. Naquele retângulo à direita, no meio à direita, retângulo de fundo amarelo, assim, os equinos não possuem vesícula biliar. Não tem. Nem ratinho, roedor, camundongo, rato, hamster, também não tem vesícula. Porque isso eu não sei. Eu, Marcelo, desconheço. Não sei por quê. Mas não tem vesícula. Então vocês têm ali o 2, que é ducto hepático direito, o 1, ducto hepático esquerdo. Depois o 8 é um ducto cístico, 3, né? 3 é o ducto cístico porque não tem colédoco, não existe vesícula, tá bem? Então o equino não tem. E no cão, vocês não têm o ducto hepático comum. Cada lobo hepático tem seu próprio ducto e vai desaguar então no colédoco do 4. Então o cão, ele não tem colédoco. Não tem colédoco. Sim? Cada lobo tem o seu próprio ducto. Então não tem ducto hepático direito, esquerdo, não. Cada lobo tem o seu. Em caninos, cão, lobo, coiote, hiena, cada lobo hepático tem seu próprio ducto que deságua no colédoco, tá? É o que está escrito ali, naquele retângulo de fundo azul embaixo. Os ductos caninos, o ducto hepático, o número 10, que é o aqui sejam 10, não é que sejam 10 ductos, é o número 10, tá? Recolhem bile de cada lobo individualmente, então vai direto para o colédoco número 4. Sim? Por que colédoco? Porque tem vesícula biliar. Bom, essa aqui é a figura, uma visão caudal do fígado. Notem que vocês têm lá em cima à esquerda, vocês têm o de equino, e embaixo vocês têm a de suíno, se não me engano. Então eu não consigo enxergar direito aqui, desgraçadamente. Aquela bexiga, aquela bolinha verde ali, sim, aquilo é vesícula biliar, tá? Que no equino não tem. Sim? Fígado o suíno está à direita em cima. Embaixo vocês têm fígado de cão. Desculpa, fígado de cão. Embaixo à direita e de bovino à esquerda. Eu vou botar maior também, porque tá horrível, tá? Então, em cima à esquerda, sentido horário, equino. Depois à direita em cima suíno. E embaixo cão. E à esquerda, bem à esquerda, bovino. Esses 3, menos o equino, todos têm vesícula biliar. Sim? Vamos passar para cá para parecer mais bonitinho. Bom, agora observe bem. O que está escrito naquele primeiro vizinho lá em cima? Com exceção de bovino e suíno, as demais espécies domésticas têm um único local
papila do adenal maior, onde desemboca o colédoco e o ducto pancreático maior juntos, tá? O principal, juntos. Bom, aí eu tenho um problemão, que é a segundo vizinho. Problemão. Cálculos biliares, colitite, são pedras que a vesícula forma de modo patológico, produz essas pedras. Cole é pedra, desculpe, lito é pedra. Cole quer dizer chole, vem do grego chole, que é bile. Lito, pedra. Lito é pedra, então pedra da vesícula, tá? Colelitise. Eles podem obstruir o ducto pancreático e a secreção pancreática fica presa dentro do ducto e dentro do pâncreas. Leva a uma pancreatite aguda. 20% é fatal. Então, uma das causas da pancreatite, assim, todas as enzimas digestivas que atuam em macromoléculas no intestino delgado, vêm obrigatoriamente do pâncreas. Intestino delgado não degrada, não produz enzimas, intestino delgado não produz enzimas que degradem macromoléculas de lipídios, açúcares e proteínas. Isso vem do pâncreas. Se o sujeito não tem pâncreas, ele tem que receber essas enzimas digestivas via oral, porque senão não tem como quebrar moléculas grandes. Bem? As enzimas, 4 são proteolíticas, degradam proteína. Então, se eu tiver uma pancreatite, essas enzimas proteolíticas se ativam e elas digerem o pâncreas, digerem as proteínas pancreáticas, levando a um processo inflamatório muito intenso, pode causar a morte. Então, uma pancreatite é perigosíssima, porque vou ter ativação das enzimas proteolíticas, são quatro tipos, que estão presentes dentro do pâncreas, elas estão inativas, sim? Se elas se tornarem ativadas, elas vão digerir as proteínas das células pancreáticas, enzimas, receptores, transportadores, canais, sim? E aí acaba com o pâncreas, e pode gerar um processo inflamatório, 20% é fatal. Bovino e suíno não tem esse problema, porque o colédoco daqui, ele pode fazer a pedra que ele quiser, que só vai obstruir a liberação de bile, mas não vai obstruir o canal pancreático, sim? Que é pequenininho, desgraçadamente, tá? Então, não, o bovino e o suíno, por esse motivo, não vão ter pancreatite, insuficiência pancreática. Por esse motivo, por pedra produzida pela vesícula. Acho que é muito perigoso a presença dessas pedras, esses cálculos biliares que a gente chama, cálculos biliares, tá? Bom. Lóbulo hepático. Vocês estão vendo na figura da esquerda, em cima, um corte histológico, hematoxina e eosina, de um lóbulo hepático, lóbulos hepáticos, né? Cada hexágono daqueles, são 6 lados, hexágono, tá certo? Um hexágono, cada um deles é um lóbulo hepático. Então, ali vocês estão vendo, deve ser de porquinho, porque porquinho, nessa figura, ele tem um lóbulo hepático bem definido, tecido conjuntivo que separa esses lóbulos, sim? Vocês têm ali esses lóbulos hepáticos, tá? VC, veia central, e depois passo porta a gente vai ver. Bom, olhando a nossa figura do meio para a direita, vocês têm ali 4 lóbulos hepáticos, 4 hexágonos, com uma bolinha roxa no seu interior, bem no centro. Essa bolinha roxa é a veia central, tá? Bom, embaixo, no hexágono de baixo, vocês estão vendo 3 triângulos, um amarelo, um vermelho e um azul. Cada triângulo desses é um espaço-porta, ou tríade portal. Espaço-porta ou tríade portal. O que tem nesse espaço-porta ou tríade portal? Se vocês olharem ali à esquerda, embaixo, está escrito assim, espaço-porta ou tríade portal. Se é tríade portal, são 3 coisas. Então, você tem, nessa tríade, né, um ramo da artéria hepática, um ramo da veia porta e um ramo e o ducto biliar. Então, são 3 coisas, 3 componentes clássicos desse espaço-porta do tríade portal. Artéria hepática, veia porta e ducto biliar. Cada triângulo desses, cada triângulo, não o conjunto dos triângulos, cada triângulo individualmente, o amarelo, o vermelho e o azul, estou mostrando ali, tem esses 3 componentes. Acontece que assim como vocês têm, o Alexandre Dumas, que escreve Dumas, escreveu os 3 mosqueteiros. Os 3 mosqueteiros, na verdade, eram 4. Athos, Porthos, Aramis e D'Artagnan. Athos, Porthos, Aramis e D'Artagnan. D'Artagnan era o 4º, era o mais importante, mas esse não era os 3 mosqueteiros. Sim? Então, o espaço-porta, o de portal, na verdade, tem 4 elementos. E o último é aquela bolinha clara, a branca, vaso linfático, drena o espaço de Disse. Vaso linfático. É que na época, o vaso linfático ele é muito moldável, ele não é um órgão rígido. Então, na preparação, ele desapareceu.
Não apareceu na figura. O sujeito escreveu, então, via artéria hepática, via veia e via o ducto biliar, mas não viu o vaso linfático, só que é um componente importantíssimo dessa função. Então, o espaço porta, classicamente, tem 3 componentes, mas na verdade são 4. Tá bem? Porque o vaso linfático não aparecia quando, no início dessa descoberta. Bom, bem à direita você tem 3 barras de chocolate. Aquilo são os cordões hepáticos. E cada quadradinho daqueles é um hepatócito. Hepatócito é a célula do fígado. Não é figadócito, é hepatócito. Hepatos é fígado, figadócito, tá? Então, cada quadradinho é um hepatócito, uma célula hepática. E tem aquela formação, aquela estrutura rajada, né? Raiada, tá? Raiada, que vai da veia central para a extremidade. Bom, vamos ver como é que isso aqui funciona. Aqui vocês têm, então, um esquema, foi já do livro de histologia do RAM, sim? Acho que não é mais complicado. Bem à esquerda vocês têm o espaço porta e à direita vocês têm a via central. Bem à esquerda o espaço porta. Então, o que diz assim? O sangue proveniente de uma ramificação, bem embaixo, da veia porta, sublinhada em azul, e da artéria hepática, entra no sinusóide. Sinusóides são os vasos que irrigam o fígado. Os sinusóides são os vasos menores que irrigam esse lóbulo hepático, tá? Então, eu tenho uma mistura de onde se dirige para a veia centrolobular, ou veia central. Então, eu tenho uma mistura, olha que interessante, eu tenho uma mistura de sangue arterial e sangue venoso, dentro do mesmo vaso. Vem sangue venoso da veia porta e vem sangue arterial da artéria hepática. Sangue arterial da artéria hepática. Se misturam no sinusoide e aí vão para o centro. Veia central que recolhe tanto sangue venoso como sangue arterial. Na veia central tem sangue arterial e sangue venoso. Tá bem? Esse sangue arterial é importante porque ele leva oxigênio para os tecidos, né? Bom. E a bile lá em cima, bem em cima, a bile no canalículo corre em direção ao ducto biliar. Então, notem, o sangue ele vai no sentido centrípeto, em direção ao centro, e a bile corre em direção centrífuga para o espaço porta. Em um sistema de contracorrente. Sangue arterial e venoso vão para o centro, centrípeto, e a bile vai em direção do centro para a periferia, para o espaço porta, sim, no sentido centrífugo, tá? Bom, aquelas bolinhas que estão vendo dentro do sinusoide, né, dentro do sinusoide hepático, são hemácias. São hemácias. Vamos ver, o que é um sinusoide hepático? O sinusoide é um capilar. O capilar é a estrutura mais simples dos vasos. É um epitélio de dentro, chamado endotélio, e uma membrana basal. Só isso é um sinusoide, não tem mais nada. Sabe que como tem que passar muitas substâncias do sangue para o fígado, para o hepatócito, do hepatócito para o sangue, do sangue para o hepatócito e hepatócito para o sangue, é só uma camada de célula para atravessar. Não tem que ter várias camadas, dificulta a passagem. Sim? Só uma camada de células fica fácil de sair para o hepatócito ou entrar no sangue. Sim? Bom, então esse sinusoide hepático, o que vocês veem ali à direita em cima? Ele é fenestrado, fenestra quer dizer janela, são os poros grandes para a passagem das proteínas sintetizadas pelo hepatócito. Então, assim, o que se diz naquele retângulo de fundo amarelo? Com exceção das imunoglobulinas, que são os anticorpos, ou gama-globulinas, né? E as proteínas secretadas pelas gônadas, ovário e testículos, que são pequeníssima quantidade, todas as proteínas plasmáticas são sintetizadas do fígado e liberadas para o sangue. Todas as proteínas que estão no sangue e vão para os organismos são sintetizadas no fígado e liberadas para o sangue. Por isso que eu tenho poros gigantescos, HE e HI naquela figura de cima, à esquerda, HI quer dizer hepatócito. Então, são poros imensos, e as setas estão mostrando, aquelas setas brancas estão mostrando, são poros imensos para justamente deixar passar as proteínas. Deixar passar as proteínas para o sangue, tá? O fígado só não produz as imunoglobulinas, ou gama-globulinas, ou anticorpos, porque vem de plasmócitos que estão no sangue, e aquelas pequenas quantidades de proteínas secretadas pelas gônadas. Sim? Bom, olha que interessante. Aqui vocês têm um conjunto que é o cordão hepático mais o sinusóide. Então, assim, vocês têm aquela seta vermelha, está mostrando uma célula, parece uma estrela do mar, não é? Uma célula chamada célula de Ito, que é o japonês que descreveu essa célula. Ito estrelada ou lipofílica. Por que lipofílica? Porque ela armazena vitamina A. Vitamina A é uma vitamina lipossolúvel. ADEK, A-D-E-I-K, A-D-E-I-K, ADEK, são as vitaminas lipossolúveis. Vitamina A
É lipossolúvel, então é chamada de célula lipofílica. Ela se encontra nesse espaço entre o cordão hepático, o hepatócito, e o sinusoide. Tá? Esse espaço é chamado espaço de Disse. Disse que o espaço era dele, espaço de Disse. Bom, nota que só tem esse sinusoide é revestido por uma única camada de células. Aquela célula oblíqua ali, na posição oblíqua, é uma única camada de célula, unicelular, tá? Bom, muito bem. Dentro do sinusoide, se deslocando por esse sinusoide, eu tenho aquela célula, parece um ovo frito, que é a célula de Kupffer, que é o sujeito que descreveu essa célula. Sim? É um macrófago que se desloca sobre a superfície endotelial do sinusoide hepático. Isso é importantíssimo. O macrófago tem grande capacidade de fagocitose. Por quê? Se lembra assim, ó, todo sangue venoso, estômago, intestino delgado, intestino grosso, vai para o fígado. Então, pode acontecer a absorção de bactérias ou corpos estranhos, algum vírus, que entre nesse sangue. Então, já no sinusoide, onde sangue venoso é drenado das vísceras abdominais para o fígado, né, existe dentro do sinusoide, que irriga cada lóbulo, existem macrófagos que vão capturar, fagocitar esses micro-organismos e corpos estranhos, que porventura tenham sido absorvidos no intestino. Olha que interessante. Ele não está lá localizado de graça. Ele está lá para proteção do fígado. Bem? Bom, quais são as vias de formação dos componentes da bile? Tá? Aqui vocês têm, assim, esse esquema mostra à esquerda o chamado sinusoide hepático, depois as células hepáticas. Ali está mostrando 2 hepatócitos e meio, né? E aquela seta azul mostra o espaço de Disse, que é o espaço entre o sinusoide e o hepatócito. Esse espaço de Disse ele é drenado pelo vaso linfático. O nosso D'Artagnan da tríade portal. O nosso D'Artagnan da tríade portal, ele drena esse espaço de Disse. Isso é bem importante. Lembrando que esse espaço de Disse está cheio de proteína, porque o fígado está liberando proteínas para o sangue e para esse espaço, tá? Bom, então, o que mostra ali, ó? Eu tenho uma via para formação de bile, eu tenho uma via chamada via transcelular, e ali está mostrando naquele retângulo embaixo de borda preta, à direita. As setas azuis indicam, componentes que vêm do sangue, e a segunda setinha, componentes sintetizados pelo próprio hepatócito. Então, note que não é uma célula contínua, eu tenho duas setas. Né? A que sai do sangue para o hepatócito, e essa aqui do hepatócito para aquele espaço intercelular. Bom, essa setinha aqui, a número 2, por que não é contínua? Porque tem componentes que são produzidos pelo fígado, especificamente pelo fígado, pelo hepatócito, e são liberados pela bile. Não vem do sangue. Então a bile tem 2 componentes. Vem do sangue ou aquele que é produzido pelo próprio hepatócito. Tá? Bom. Uma via paracelular, para quer dizer ao lado, entre as células, onde vai passar íons e água. E notem assim, ó, naquele retângulo de borda azul, fundo amarelo, bem em cima à direita. Canalículo biliar, onde está o espaço intercelular. Os componentes da bile são secretados apenas nessa região. Vou botar aqui, tem um círculo preto, mostrando aquela seta preta. Os componentes da bile são secretados apenas nessa região, porque apenas essa região contém os transportadores para os diversos componentes. Não é em toda a superfície do hepatócito que é sintetizada a bile. Secretada a bile, não sintetizada. Secretada a bile. Sim, ela é secretada somente nessa região aqui. Tem evaginações e invaginações. Ali tem os sistemas de transporte dos diversos componentes da bile para o ducto biliar. Bem? Vamos adiante. Bom, até que está bem, pessoal? Bueno. Ácido ou sal biliar. Os livros de graduação não distinguem entre ácido e sal biliar. Para eles é a mesma coisa. Uns falam em ácido a todo momento, outros falam em sal biliar a todo momento. Tem diferença. Vão fazer a mesma coisa, a mesma função, mas em forma de estrutura é diferente. Uma coisa é ácido, outra estrutura é sal. Sim? Isso a gente vai ver em seguida. Bom, qual é a função do ácido sal biliar, que é o componente principal da bile? A bile, o principal componente é o ácido sal biliar, tá? Função: emulsificação de gordura para a ação das enzimas lipolíticas e a absorção de lipídios da mucosa intestinal. Então, a emulsificação separa gotículas, não é uma solubilização, como se faz com açúcar. A gordura, ela é apolar, não vai se ligar com a água nunca. A água é polar, tem carga, e o lipídio não tem carga, não tem como se unirem. Impossível. Tu coloca água e óleo, se separam. Coloca num tubo,
O óleo em cima e a água embaixo. Não tem... Pode usar à vontade, depois se separa. Bom, o sal, o ácido biliar, funciona como detergente. Qual é a função? Ele emulsifica a gordura, forma pequenas gotículas de gordura nesse meio líquido. Forma pequenas gotículas de lipídios nesse meio líquido. Então, ó, vejam bem. Depois a gente vai ver assim, ó. Vamos voltar depois para a função. O que é um ácido sal biliar? Ali vocês têm à esquerda a estrutura de um ácido biliar, tá? Na química orgânica, ácido biliar tem carboxila. Se é ácido, na química orgânica tem carboxila, COH. Então, você tem um monte de carbonos, que é a porção apolar, um monte de carbonos, que vem do colesterol, né? São 24 carbonos, que é a porção apolar, né? E aí você tem, nesta figura, 3 hidroxilas e mais o COH. Esse COH e as hidroxilas é a porção polar do ácido biliar. Então, o ácido biliar tem uma porção apolar, e aquelas na figura do meio, a porção achuriada é apolar, riquíssima em carbono, e embaixo 3 bolinhas pretas, mais aquela bola maior, transparente, branca, que é a carboxila. Então, aquela porção é a porção polar. São as hidroxilas, OH, mais a carboxila. Tá? Parece um berne nessa figura do meio, né? Bueno, então assim, lá em cima, à direita, ácido sal biliar atua como um intermediário entre lipídio e a água. É igual ao detergente ou sabão, mesma coisa, igual ao detergente ou sabão. Então, aquele quadrado de fundo amarelo com a letra G é a gordura, é apolar, não tem carga. Bem à direita eu tenho a água, que é polar. Então, o ácido biliar, como ele tem uma estrutura polar e apolar na sua própria molécula, a porção apolar se une com a gordura e a porção polar se une com a água, forma ligação com a água. Isso é a substância chamada anfifílica ou anfipática. Lembra de anfíbio, né? Anfíbio, tanto terra como água. Anfifílico, tem afinidade tanto com uma molécula, uma estrutura apolar e também ao mesmo tempo polar, o detergente ou sabão. Tá? E vai formar essa micela, que estão vendo aqui embaixo, à direita, a micela, então essa gotícula de gordura formada por fora pelos ácidos biliares, os sais biliares no caso, e a gordura no meio. Tem fosfolipídio, tem colesterol, está faltando aqui triglicerídeos. Falta aqui nesse desenho triglicerídeos. Então, que gordura? Fosfolipídios, gordura, colesterol, gordura e falta os triglicerídeos. Por fora, então, eu tenho o ácido biliar com a porção polar voltada para fora. A porção polar voltada para fora, ligada com água, por pontos de hidrogênio. Bom, se a gordura não está na forma de micela, ou seja, envolvida por ácido biliar em pequena quantidade, o que acontece? Eu vou precisar dessa emulsificação. Se ela não está, eu não vou ter ação das enzimas lipolíticas. De onde que vem? Do pâncreas. As enzimas lipolíticas vêm do pâncreas, tá? Precisa estar na forma de micela e só vou ter absorção se estiver na forma de micela também. Então, primeiro, eu preciso de ácido biliar ou sal biliar para a ação das enzimas, que vão degradar essa gordura, e para a absorção pela mucosa intestinal, epitélio da mucosa intestinal. Se não tiver ácido biliar, sal biliar, isso não vai acontecer. Outro sintoma da hepatite, além daquele amarelão que é a icterícia, porque o fígado não está dando conta de se livrar da bilirrubina, que é produzida todo dia pelo organismo, as células sanguíneas e as hemácias são degradadas, e aquele M que é vermelho fica verde, depois amarelo, bilirrubina, e vai ser no fígado. Se o fígado está lesado, essa bilirrubina não é captada, acumula no sangue a bilirrubina icterícia. De aves para baixo, até peixes, é verde. Bom, mesma coisa, o fígado está doente, não absorve. Fígado lesado, hepatite, o sujeito, no caso é o fígado, não produz ácido biliar. Se não produz ácido biliar, não tem emulsificação de gorduras. A gordura vai sair nas fezes, é a chamada esteatorreia. Esteato é gordura, gordura nas fezes. As fezes ficam claras e ficam mais flutuantes, porque tem gordura. Sim? Então, a esteatorreia e a icterícia é um dos sintomas da hepatite. Porque o fígado lesado produz menos sal biliar, não emulsifica gorduras, ela não é nem degradada e nem absorvida. Sai no cocô, esteatorreia. Bem? Bom, na luz intestinal, está mostrando aqui, ó, vocês têm aquele retângulo em cima à esquerda de fundo amarelo, luz intestinal, luz do intestino, e bem à direita tem uma célula, enterócito. Aquela sinuosidade, aquela linha sinuosa dupla, é a chamada microvilosidade, é uma evaginação e invaginação da superfície, então essa célula intestinal, célula enterócito, enteros é intestino, é a célula da superfície do intestino, essa evaginação e invaginação está na superfície da célula intestinal, para que aumentar a superfície de contato com o que será absorvido.
Bom, então vocês notem assim, vocês têm ali a micela, né? A micela, e vai ser absorvida, então, de baixo para cima, aquela pandorga, monoglicerídeos, cholesterol, que é colesterol, fosfolipídios e fatty ácidos. Fat é gordura, então ácidos graxos. Esses 4 componentes são absorvidos por difusão, não precisa de transporte, só diferente de concentração, do mais concentrado, do intestinal, para o menos concentrado. E essa micela permite um íntimo contato da gordura com as microvilosidades dessa célula intestinal. Tá? Isso não tem uma aula específica sobre isso, a absorção a digestão e absorção de lipídios. Sim? Na próxima etapa, tá? Por difusão, não tem gasto de energia. Não precisa de ATP para isso, só por difusão. Monoglicerídeos, colesterol, fosfolipídios e ácido graxo. De onde é que eles vieram? Desta micela que sofreu a ação de enzimas lipolíticas, que degradam lipídios. Bom, como é a síntese de ácidos biliares? O colesterol, molécula imensa, tem 27 carbonos, perde 3 carbonos e forma um ácido biliar, que tem 24 carbonos. São 2 tipos de ácido biliar. Sim? 2 tipos. Mas o colesterol vai formar um ou outro. Ácido biliar primário. Se eu tenho primário, é porque eu vou ter o secundário depois. Esse nome primário. Então, o ácido biliar primário, ele é basicamente apolar, embora tenha hidroxila e carboxila, ele é basicamente apolar, 24 carbonos, vai se ligar com um desses aminoácidos, glicina ou a taurina. A glicina, está ali a estrutura embaixo, ela faz parte de proteína. Pode fazer parte de proteína. A taurina não faz parte de proteína, mas é produzida pelo fígado, tá? Então, ou a glicina ou a taurina, que são absolutamente polares. Ricas em tem a carboxila e tem esse SO3 que é polar, tem carga. Onde tiver carga, eu tenho polaridade. Então, esse agora é chamado ácido biliar primário, direto do colesterol, conjugado. Conjugado com quem? Com a glicina ou com a taurina. Apenas ácidos biliares são conjugados com glicina ou com taurina, nenhuma outra molécula. Onde é que acontece isso? Dentro do fígado. Bom. Então, como é chamado ciclo enterohepático, enteros, intestino, né? Está acoplado entre o intestino e o fígado. Então, vamos começar. Se houver qualquer dúvida, pode interromper, pessoal. Bem à direita em cima, aquele retângulo quadrado de fundo um vermelho tijolo, sim, está escrito fígado. O colesterol, o que acontece? O colesterol, dentro do fígado, ele vai originar ácido biliar primário, de 4 carbonos, perde 3 carbonos e forma ácido biliar primário. E esse ácido biliar primário se conjuga com a glicina ou com a taurina, ou um ou outro, e forma um ácido biliar primário conjugado. Isso é importantíssimo, porque como a glicina ou a taurina são polares e a bile é rica em água, é a maneira de sair, de ser secretado esse ácido biliar no meio líquido que é a bile. Tem que estar ligado com algo mais polar, tá? Bom, aí então vai para o D de duodeno, embaixo aquelas 2 linhas paralelas, 2 linhas horizontais paralelas pretas, é o intestino delgado, sim? Bem à esquerda tem intestino grosso. Então D de duodeno, J de jejuno e mais no fundo, a última parte, mais à esquerda, o ilho. E ali está mostrando uma célula, aquele retângulo de borda preta, ileócito. Bom, então, esse ácido biliar primário conjugado, sofre ação de bactérias intestinais e perde uma hidroxila. Aí é o ácido biliar secundário, que continua conjugado. Tá? A gordura é absorvida no jejuno, porque primeiro tem que emulsificar. Primeiro emulsifica e depois lisa a enzima, é um processo, a enzima lisa a gordura, isso leva um processo demorado, né? Então, a gordura é absorvida no jejuno, gordura, e vai para o vaso linfático, e o ácido biliar, tanto primário como secundário conjugados, são absorvidos pelo ileócito através de gasto-ATP e vão para a veia porta. Apenas o ácido biliar primário e secundário conjugados. Gordura não, ela foi absorvida lá no jejum. Pelo intestino grosso, eu tenho um transporte de difusão, sem gasto de energia. Isso se descobriu muito mais tarde, né? O intestino grosso volta para a veia porta. Então, para o ilho, é através do ATP, é o processo mais importante de absorção de ácido graxo, de ácido biliar, sim? Ácido biliar. E há também difusão pelo intestino grosso. Bom, e retorna para o fígado. Então, está voltando para o fígado, tá?
e há uma perda de 5% diária desse ácido graxo, desse ácido biliar, na verdade é sal, a gente vai ver que é sal, né, nas fezes, tá? Bom, embaixo diz assim, em retângulo, aquele retângulo embaixo de fundo amarelo. O ácido ou sal biliar, na verdade é sal biliar, a gente vai ver isso, circula de 3 a 12 vezes por dia, no máximo de 20. Então eu tenho uma economia de ácido biliar no organismo, porque ele sai do fígado, entra no intestino delgado, retorna para a veia porta e volta para o fígado. Ou vai até o intestino grosso, se difunde para a veia porta e retorna para o fígado. Uma economia de sal biliar, tá? No máximo de 20 dias. E chama 20 vezes. Isso chama-se ciclo enterhepático. Mais que 20 já vai ser degradado, não, ele não vai ser absorvido, tá? Será transformado em ácido biliar secundário e vai embora. Bom. Qual é a diferença entre ácido e sal biliar? O ácido biliar é secretado para o canalículo biliar e neste local ele perde o hidrogênio da carboxila. Então, o ácido biliar ele é secretado lá em cima, naquele primeiro vizinho. É secretado para o canalículo biliar e neste local ele perde o hidrogênio da carboxila. Sim? Bom, nesse canalículo a carboxila se une ao sódio ou ao potássio, é um cátion monovalente, já que perdeu uma hidroxila, e forma o sal biliar. Então, logo que ele sai do fígado, então está mostrando ali à esquerda o hepatócito, esse ácido biliar, logo que ele sai do fígado, ele perde aquela hidroxila, perde o hidrogênio e se liga ao sódio ou ao potássio, formando então o sal biliar. Qual é a vantagem disso? É que não vai ter ácido nesse sangue, ou na bile. Eu não vou ter uma acidose, um acúmulo de ácido no canalículo biliar. Esse hidrogênio é captado por proteína, ele sai de circulação na forma de hidrogênio, e um hidrogênio. Esse hidrogênio, ele sai de circulação e se liga à proteína, tá? Então, o que acontece? Essa carboxila se ligando ao sódio ou ao potássio, eu vou ter um sal biliar. Então, a partir do canalículo, não tenho mais ácido biliar, eu tenho sal biliar. Isso livros de graduação não falam. Eu vou ter sal biliar. Então, não tem um ácido presente. Não vai ter problema de acúmulo de ácido no canalículo biliar e intestino delgado e sangue. Tá? Então, quem está circulando mesmo é sal biliar, que vai fazer a mesma função. E emulsificação, porque tem carga, né? Sódio e potássio. Tá? O ácido é formado só dentro do hepatócito, tá bem? Bom, aqui vocês têm o que acontece, o que as bactérias fazem no intestino delgado, elas retiram aquela hidroxila que está circulada ali, né? É o carbono 7. Sofre uma 7-alfa-desidroxilação e aí forma um ácido biliar secundário, a nível de intestino. Sim? Isso é retirado pelas bactérias. Retiram aquela hidroxila, fica menos polar, né? Perde uma hidroxila, fica um pouco menos polar, mas tem a glicina taurina, tá? Na verdade, já seria sal, né? A partir do intestino o intestino não é ácido, é sal, mas é feito esclarecimento, tá? Bom, por fim, funções da vesícula biliar, né? Qual é a função da vesícula biliar? Lá naquele retângulo de fundo azul claro, à esquerda em cima. Ela armazena a bile. Como é que ela faz isso para como é que ela armazena a bile? Ela retira a água, reabsorve a água, tira essa água da bile, vai para o sangue e retira um bicarbonato, tornando o pH neutro. Retira um ion alcalino, bicarbonato, tá? Se vocês olharem nessa tabela, a coluna da esquerda tem os componentes da bile, a bile hepática, produzida no meio, a coluna do meio, bile hepática, e a coluna da esquerda, bile da direita, bile da vesícula biliar. Bile da vesícula biliar, à direita. Esses valores são de bile humana. O porquinho é parecido. Os animais têm uma variação, uma certa diferença na capacidade de concentração, que eu não quis botar porque eu achei que seria um massacre da saca elétrica. É muita informação. Bem? Mas isso aqui dá uma ideia geral do que acontece a nível de vesícula. Mas se quiser, eu posso acrescentar essa tabela. Aliás, eu vou fazer isso para deixar mais claro. Então, o que você observa? Em primeiro lugar, a água, vamos ver aqui daquele retângulo vermelho, lá em cima, retângulo vertical vermelho, né? Na bile hepática tinha 97% de água, passa para 86%. Sólidos tinha 3% na bile hepática e através da reabsorção 14%. Claro, perdeu água, concentrou, né? Mas notem, todos os componentes eles aumentam o seu percentual. Ácidos biliares, multilipigmentos, colesterol, ácido gráfico, aumenta o seu percentual, porque perde água. Mas os íons naquela barra preta embaixo diminuem. Por quê? Porque está perdendo o íon bicarbonato. Então, os sais inorgânicos, bicarbonato, HCO3-, ele
diminui entre eles, né? Perde a sua quantidade, mesmo saindo água, eles permanecem e ficam menores, tá? Nota o pH ali, ó. pH da bile hepática é alcalino, 7,8 a 8,6, e da vesícula é neutro. Por que essa diferença? Por que tem que fazer essa diferença? É o seguinte. Sais de cálcio permanecem solúveis, não se precipitam em pH ácido. Em pH ácido, permanecem solúveis, tá? Se o pH alcaliniza, eles precipitam e se mineralizam e formam pedra. Por isso que a vesícula não pode ter um pH alcalino. Tem um pH da vesícula, como ela tem uma estase, a bile está paradinha, paradinha da Silva, não sai dali, salvo quando for necessário. Se o pH fosse alcalino, esse sal de cálcio em pedra ia formar cálculo biliar. Então o pH ali é neutro. Tanto é que é acrescentado nessa vesícula, é secretado para dentro da vesícula e um hidrogênio para manter esse pH neutro. No fígado não tem problema, que a bile é alcalina, porque o fluxo de bile é muito constante, os sais não se encontram. Tá bem? Então, em pH ácido, o sal de cálcio permanece solúvel. Por isso que o pH da vesícula ele é neutro. Não vai ser ácido porque a coitada da vesícula não tem epitélio de proteção para isso. Uma informação importante. Quando se toma, o pessoal recomenda tomar suplemento de cálcio, tomar meia hora antes da refeição. Por que meia hora antes da refeição? Porque o estômago está vazio e está bastante ácido. Tem secreção de ácido clorídrico, não tem alimento, então tem bastante ácido. O pH está em torno de 2,5, 3, bastante ácido. Quando esse conteúdo, essa secreção gástrica vai para o intestino delgado, ainda está ácido e permite, então, a absorção dos sais de cálcio solúveis, porque se alcalinizar, forma pedra e não vai ser absorvido. Por isso que se toma com suplemento de cálcio antes das refeições, porque pega o estômago vazio, praticamente vazio, rico em ácido clorídrico. Tá bem? Lembrando que equino e roedores não têm vesícula biliar. Eu não sei a causa. Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tomar liberdade de parar a gravação aqui. Parar essa gravação.